Você já parou para pensar por que faz o sinal da cruz ao entrar na igreja? Ou por que se ajoelha antes de comungar? Por que responde amém na hora da consagração? Ou mesmo por que repete tantos gestos e palavras durante a missa? A verdade é que a maioria dos católicos vive uma fé de hábitos. Repete gestos sagrados sem entender seu profundo significado. E isso, embora comum, é perigoso, porque a fé, quando vira rotina sem consciência, se esvazia. Tornamo-nos cristãos automáticos e não adoradores em espírito e em verdade. Padre Paulo Ricardo insiste em algo que poucos ousam dizer. Não basta ir à igreja. É preciso saber por que estamos lá. É preciso entender a lógica divina por trás da liturgia, os símbolos que falam do céu, os gestos que nos colocam diante do mistério. Quando perdemos o sentido, perdemos o fervor. E quando perdemos o fervor, nossa fé se torna frágil, vulnerável ao mundo e às tentações. Muitos abandonam a igreja não porque discordam da doutrina, mas porque nunca a compreenderam de verdade. Nunca foram iniciados no coração do que celebram. E isso começa com coisas simples. Um ajoelhar que representa a adoração, uma água benta que remete ao batismo, uma vela acesa que anuncia a presença de Cristo. Cada detalhe da liturgia tem um peso eterno, mas poucos percebem. Somos como filhos à mesa do Pai, mas que não sabem o valor da refeição. Repetimos sem entender, participamos sem mergulhar, e isso rouba de nós a chance de viver uma fé viva, ardente, que transforma. Este vídeo não é apenas uma correção, é um convite à profundidade, é hora de despertar, de romper com o catolicismo superficial e reencontrar a beleza daquilo que já fazemos, mas de forma nova, consciente, apaixonada. Porque entender o porquê muda tudo. Quando o gesto é compreendido, ele deixa de ser apenas ação e se torna oração. E é aí que o coração volta a queimar, como o dos discípulos de Emaús, quando finalmente reconheceram Jesus no partir do pão. Se você já se perguntou por que a missa não te toca mais, ou por que sua fé parece morna, talvez a resposta esteja justamente nisso. Você está fazendo o certo, mas sem saber por quê. E hoje, talvez pela primeira vez, você vai descobrir que tudo o que parecia costume sempre foi milagre. O problema da superficialidade na fé não começa com o pecado, mas com o esquecimento. Esquecemos por que fazemos o que fazemos. Ajoelhar-se vira apenas uma formalidade. O sinal da cruz se torna um gesto automático e a missa, um ritual repetido sem vida. Isso acontece porque fomos formados mais na repetição do que na compreensão. E, como ensina Padre Paulo Ricardo, não há verdadeiro amor sem conhecimento. Como podemos amar a Deus de todo o coração se não o conhecemos? Como podemos viver a liturgia com fervor se ignoramos o que ela significa? A fé não é sentimentalismo vazio. Ela é uma resposta consciente ao mistério revelado. E sem consciência, nos tornamos turistas na casa de Deus. Santa Missa é o sacrifício de Cristo renovado no altar. Não é teatro, nem lembrança simbólica. É a atualização real do Calvário. Mas quantos católicos entendem isso? Muitos acham que a missa é bonita ou tocante, mas não sabem que estão diante do maior ato de amor do universo. Como diz Padre Paulo, quem assiste à missa sem entender que está participando da paixão de Cristo, corre o risco de banalizar o sagrado. Cada resposta, cada gesto, cada silêncio tem um sentido profundo. O ajoelhar na consagração é a adoração. O amém ao receber a Eucaristia é uma profissão de fé. O sinal da cruz nos marca como pertencentes a Cristo crucificado. Nada é vazio, tudo é graça. A crise litúrgica do nosso tempo não é estética, mas espiritual. É a crise de uma geração que perdeu a noção do sagrado. Estamos formando católicos que sabem cantar músicas religiosas, mas não sabem o que é o sacrifício do Cordeiro.
Gente que sabe recitar orações decoradas, mas não sabe que está de fato diante do céu na terra. E essa ignorância é grave. Todo mundo Como alerta Padre Paulo Ricardo, uma fé superficial é terreno fértil para o erro. E o erro, em matéria de fé, não é apenas desvio, é perdição, mas há esperança. E ela começa quando o católico decide sair da mediocridade espiritual, quando escolhe aprender, buscar, se formar, quando passa a viver cada gesto na igreja como uma resposta de amor a Deus. Porque quando você entende o que está acontecendo no altar, a missa nunca mais é a mesma. Quando você descobre que está unido aos anjos e santos, que o pão se torna carne, que a cruz está ali, invisível, mas presente, então tudo muda. E o coração, antes frio, começa a arder de novo. Porque aquilo que parecia repetitivo, agora é sagrado. Aquilo que parecia rotina, agora é milagre. Não é à toa que Padre Paulo sempre insiste: formar a inteligência para amar melhor a Deus. Essa é a missão. O que falta à maioria dos católicos não é piedade, é clareza. E esse é o nosso chamado hoje. Redescobrir o tesouro que já está em nossas mãos. Entender por que fazemos o que fazemos na igreja é como acender uma luz na escuridão. De repente, tudo ganha cor, sentido e vida. E é aí que nasce o verdadeiro católico. Aquele que não apenas participa da missa, mas que vive a missa. Que não apenas faz o sinal da cruz, mas que se reconhece pertencente à cruz. E isso muda tudo, para sempre. É aqui que tudo se encontra. A fé que era rotina, o gesto que era hábito, a missa que parecia apenas um rito, agora se revelam como uma ponte para o eterno. Porque o problema nunca foi a liturgia. O problema foi o nosso olhar. Enquanto tratarmos o sagrado com indiferença, ele continuará nos parecendo distante. Mas quando decidimos enxergar com os olhos da fé, aquilo que era comum se torna sagrado, aquilo que parecia pequeno se revela divino. A igreja sempre nos ofereceu o céu, fomos nós que nos distraímos com a terra. O chamado de hoje é claro: desperte. Deixe de ser um espectador e torne-se um adorador. Reaprenda o que já sabia, redescubra o que já fazia. Porque quando o coração entende o que as mãos repetem, nasce a adoração verdadeira. A fé deixa de ser um peso e se torna fogo, e o cristão morno começa a queimar de novo. Padre Paulo Ricardo não nos convida a algo novo. Ele nos reconduz ao que sempre foi verdadeiro. E essa é a revolução mais profunda. Reencontrar Deus no que já vivemos, mas com nova consciência. Não basta frequentar a missa, é preciso entrar no mistério. Não basta comungar, é preciso se entregar. A missa não é um evento religioso, é um encontro com o próprio Cristo que se oferece por nós. Cada detalhe importa, cada gesto é um sim à eternidade. Você não foi criado para a superficialidade, mas para a profundidade. Não para repetir por repetir, mas para viver intensamente cada palavra, cada símbolo, cada sacramento. Porque ali está o sentido da vida: amar a Deus com entendimento, corpo e alma. Hoje, Deus não está pedindo mais do que você já faz, mas está pedindo que você faça com mais amor, mais consciência, mais entrega. O gesto mais simples, se feito com fé, pode tocar o coração do Pai. E é isso que transforma: não fazer mais, mas fazer de verdade. O mundo não precisa de mais católicos por fora, mas de católicos conscientes por dentro. Gente que sabe o que celebra, que sabe em quem crê, que entende por que se ajoelha, por que responde amém,
porque se levanta e reza, e que faz tudo isso não por costume, mas por amor. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com outros católicos que também precisam despertar, e deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção. Sua experiência pode edificar alguém. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui você vai continuar mergulhando em verdades que iluminam, confrontam e libertam. Porque o que Deus tem para você não é uma fé de aparência, é uma fé viva. E tudo começa quando você entende o porquê.